porque só Jesus é o único meio de salvação. Não é uma vida religiosa, não é uma devoção, não é uma consagração dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, vivendo pacto, campanha, isso, aquilo, outro. Não é através de rosa ungida, de sal grosso, não é através de nenhum ritual, nenhuma obediência a nenhum sistema religioso. É através de Cristo. E quando nós cremos em Cristo, para encerrar, aprenda isso. Quando nós cremos em Cristo, nós passamos a ser templo e morada do Espírito de Deus. A casa de Deus não é a igreja, somos nós. O templo, o altar de Deus não é lá na igreja, somos nós. A adoração para Deus, eu tenho que oferecer agora a Ele em espírito e em verdade, porque Ele está em mim. Eu não preciso ir mais a templo adorar a Deus. Eu não preciso ir para templo buscar a Deus. Eu não preciso ir para templo para receber bênção e vitória de Deus. Em Cristo, já sou mais que vencedor. Todas as bênçãos de Deus já está no meu direito, porque eu estou em Cristo. A palavra de Deus vai dizer, graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso buscar a vitória. Em Jesus, já somos mais que vencedores. A palavra de Deus vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos. Eu não preciso correr atrás de bênção. Então, tudo isso que o povo vive hoje dentro das igrejas é vã. Adoram a Deus em vão. Sacrifício de tolo. Vida de fé em Deus sem entendimento. É preciso conhecer a verdade que liberta. Amém, irmãos? Então está aqui a verdade. Conheça. Você foi informado com um pouco dessa verdade para que você tenha o entendimento. Agora, mas e evangelista Wellington? Então quer dizer que eu não preciso mais estar me congregando, eu ir para a igreja, congregar com os irmãos? Não, você precisa. A Bíblia vai nos ensinar a não deixar de congregar. Agora você precisa aprender uma coisa. A Bíblia não diz, não deixe de ir para a igreja do homem. Porque a igreja de Deus somos nós. A igreja de Deus não é aquele local que você está lá, sendo negócio, sendo membro, sendo praticante. Ali é a igreja do homem. Quando a Bíblia diz não deixar de congregar, não deixar as vossas congregações, é os ajuntamentos que nós temos que ter. Seja ele público, seja ele restrito, nós temos que se juntar, congregar. Congregar é juntar-se, é estar junto para uma só. Busca o conhecimento da palavra para a nossa edificação. Agora, quando a gente se congrega, tem salmo, tem hino, tem doutrina, não é? E ali aquele que Deus deu a sabedoria vai ministrar. Agora a Bíblia não fala de igreja do homem, ministério, como hoje eles colocam. Você tem que estar aqui na igreja, tem que ter um quartel, tem que ter um pastor. Não, o único pastor que nós temos que ter, seguir e obedecer é o pastor de nossa alma, que se chama Jesus. Não é pastor de igreja. Os líderes que estão levantados no meio da igreja, não é sobre a igreja. Dentro dessas igrejas o pastor é a cabeça. Mas a igreja de Cristo, a cabeça não é o pastor. A igreja de Cristo, que somos nós, a cabeça é Jesus. E entre nós não tem maior nem menor. Entre nós existem pessoas levantadas com vocação para ter mais responsabilidade. Entre nós é aquele que ensina, que tem o dom, é aquele que traz a revelação da palavra, que tem o dom, é aquele que dá a doutrina, que tem o dom, mas não é maior do que ninguém. Então, dentro das igrejas dos homens, o pastor é a autoridade maior, o pastor é o soberano, o pastor é o mediador. Olha, eu encontrei um vídeo aqui no Face que tinha um pastor dizendo que se os irmãos não viessem para a igreja, não receberiam a bênção de Deus. Porque, olha o que esse pastor disse, que absurdo, que heresia, que filho do inferno, tirando o povo da graça, privando o povo da verdade. Escutem o que ele diz, isso tem um vídeo, esse vídeo estava aqui no Face. Ele disse assim, porque nós, os pastores, somos o canal da bênção de Deus para a igreja. Aonde é que isso está na palavra? Aonde foi que Jesus disse isso? Que os demais irmãos têm que receber a bênção de Deus através do pastor, que é o canal da graça de Deus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Ele é o canal, ele é o meio, não é pastor, não é igreja. Então saia desses ensinos, irmão. Os pastores ficam manipulando a mente das pessoas. Não estou generalizando, porque tem muitas congregações onde tem líderes responsáveis, temente a Deus, compromissado com a palavra. Mas a maioria, 99%, estão enriquecendo seus ministérios, seus templos, seus reinos, seus negócios, com a ignorância do povo que está lá mantendo toda aquela ostentação, mantendo aquele império que não é casa de Deus, que não é reino de Deus, é o reino dos homens, é a casa dos homens, é a obra dos homens que não é a de Deus. Então cuidado, irmão, para você não ser negócio de homem.
Respeite aquele que está na liderança do grupo que você está. Mas não se submeta a uma regra onde você vai ser preso, enclausulado dentro dela, no ministério, numa igreja. Não. Se submeta à palavra de Cristo. Se todo aquele não traz a doutrina de Cristo, quem é que está na frente, quem é que está liderando, está te ensinando coisas que não condizem com a doutrina de Cristo, não receba, saia daí. Porque nós temos que congregar, mas a Bíblia não manda ser especificamente dentro de ministério de homem e igreja. Congregar entre os irmãos. A congregação é de pessoas, seja na minha casa, seja numa praça. Vou congregar com alguns irmãos. Se eu ver que essa congregação, que eu estou no meio desse ajuntamento, recebendo uma instrução, um ensino da palavra, eu vou ficar ali. Senão eu saio. Então deu para entender? Porque tem muitos pastores que estão pressionando o povo. Tem muitos pastores que coagem o povo. Muitos pastores, por muito tempo, coagiam o povo, e tem outros ainda que fazem isso. Mas muitos deixaram de fazer porque a verdade está sendo levada ao povo. Mas teve um tempo que muitos pastores coagiam o povo para dar dinheiro aos seus ministérios, usando Malaquias 3:10. Trazei todos o dízimo à casa do Senhor. Depois que Deus levantou muitos homens para contrariar essa mentira, para levar a verdade sobre essa interpretação mentirosa que muitos pastores dão, aí muitos foram esclarecidos. Mas por muito tempo eu também vivi isso. Eu pastoreei uma igreja que eu fazia isso. Eu usava Malaquias 3:10 para poder fazer os irmãos dar e ter a obrigação de dar. Eu usava, na congregação que eu estava, sobre os irmãos, eu levava essa influência, porque eu não tinha o conhecimento ainda. Hoje mais não. Hoje mais não. Porque Malaquias 3:10 está na lei e foi abolido. Malaquias 3:10 estava ali sendo pedido não para o povo igreja, mas para o povo de Israel. Não vale para a igreja, porque Cristo não ordenou isso como ordenança legal para a gente viver. Nem Jesus, nem os apóstolos orientaram a igreja a isso. Logo, não vivam isso. Mas se você quer obedecer o teu pastor, obedece a ele e vai para o inferno com ele. Amém? Mas que aqui é a voz da palavra de Deus. A verdade que liberta, que você escuta. Porque bem-aventurados são os que ouvem e praticam, não é o que ensina os pastores. A Bíblia não diz isso. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Jesus vai dizer: eu comparo o homem prudente àquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse é como um homem prudente. Edificou a sua casa na rocha. Não edifique sua vida com Deus dentro de uma igreja. O local que você deve estar é a palavra. Para estar edificado, para estar em Deus, para que a graça de Deus seja abundante na tua vida. João 15:7. Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Onde é o local que deve estar? É a igreja não. É a palavra de Deus, é em Jesus. Amém? E se você está dentro de uma congregação, nesse ministério, nessa igreja, não estou dizendo que você saia. Agora seja prudente. Não seja negócio desse ministério. Não seja particularidade desse ministério. Porque tem muita gente que é particularidade do ministério. O pastor diz: ó, você não pode ir para ali, você não pode ir ali, você tem que ser dessa igreja porque você é desse ministério, você tem que fazer o trabalho daqui, você tem que obedecer aqui, você tem que doar aqui, você tem que contribuir aqui. Mas é isso não. Não é isso que Jesus ensinou a gente. Eu não sou propriedade de igreja, ministério, de pastor. Eu sou de Cristo. E eu devo estar em comunhão com os irmãos aonde estiverem. Seja em qualquer local, se nesse ministério ou se no outro. Eu devo estar em comunhão. Eu devo colaborar. Eu devo participar. Eu devo ajudar. Por quê? Eu não estou trabalhando para o reino do homem. É o reino de Deus. Entenda isso. Você que é exclusivo desse ministério, dessa igreja, você está trabalhando para o reino do homem. Não é o reino de Deus. O reino de Deus não tem placa denominacional. O reino de Deus não é igreja ministério. O reino de Deus é a obra do evangelho para as pessoas.